Olá, estamos iniciando mais uma edição do CROSEcast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, criado para trazer para a discussão assuntos importantes relacionados à saúde bucal para a sociedade e para a classe odontológica. Hoje vamos tratar de um assunto que tem ganhado grande repercussão na mídia nacional e que hoje vamos aqui saber tudo a respeito da extração de dentes cisos ou terceiros molares. Antes de apresentar os nossos convidados, nós vamos convidá-los a conhecer o aplicativo Conta com Crose, que foi lançado pelo Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, elaborado em parceria com a Fé Comércio para auxiliar os profissionais que atuam na rede privada na gestão de seus consultórios. O aplicativo é super simples de usar, intuitivo, você faz o cadastro de despesas e ele faz um cálculo automático, ajudando a precificar serviços e fazer controle de materiais. Acesse o nosso site www.crose.org.br e confira o link de acesso para baixar o aplicativo e utilizar. Hoje estamos aqui com a doutora Liane Souza e o doutor André Góes. Ambos são cirurgiões bucomaxilofaciais e vão nos ajudar a saber tudo sobre os terceiros molares. Doutora Liane Souza é especialista em periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia e harmonização orofacial. Professora titular de cirurgia e anestesia da Universidade Federal de Sergipe, cirurgiã bucomaxilofacial do Hospital de Urgências de Sergipe e do Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Morena Filho. Olá, doutora Liane. Olá, estamos aqui para desmistificar os dentes inclusos, os sisos, os terceiros molares e esclarecer para a população em geral e para a classe as dúvidas a respeito dos mesmos. Dr. André Góes também está aqui conosco, ele que é cirurgião bucomaxilofacial pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, com habilitação em odontologia hospitalar e pacientes especiais. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado. Pois bem, os dentes cisos são os últimos molares que nascem na boca, geralmente entre os 17 e 25 anos de idade. A extração dos dentes cisos é uma das cirurgias mais comuns na odontologia, sendo um procedimento seguro e importante para a saúde bucal. Vamos hoje saber um pouco mais sobre esse assunto que andou ganhando grande repercussão na mídia nacional recentemente. Vamos lá, Dr. André, por que os terceiros molares ou dentes cisos precisam ser extraídos? Bom, de uma forma geral, os terceiros molares, por serem os últimos dentes a irromperem na boca, eles têm uma importância menor hoje na população, porque a maioria da população não tem mais todos os dentes cisos na sua arcada. Eles não nascem mais na maioria da população, porque pela própria evolução do ser humano, esses dentes cada vez mais estão sendo pouco utilizados para mordedura, rasgar a carne, mastigar, triturar. E na evolução do ser humano, esses dentes não estão sendo mais utilizados. E, pelo processo evolutivo, não estão mais nascendo e se desenvolvendo na maioria dos seres humanos. Então, quem tem os dentes, doutora Liane, normalmente, quem ainda nasce, muitas vezes eles causam alguns problemas, não é isso? Algumas complicações. Quais seriam elas? Na realidade, os dentes, os terceiros molares, eles, quando não erupcionados, eles podem causar cistos, se transformarem em cistos, em tumores, eles podem dar dormência na boca, eles podem dar nevralgias, podem causar infecções e muitas vezes eles erupcionam parcialmente, então sai um pedaço do dente e o outro fica dentro da gengiva. E isso daí, o paciente não tem como higienizar. E como ele não tem como higienizar, ele acaba por formar microabscessos, pericoronarite, que, se não tratado, podem evoluir para infecções mais graves no paciente. Então, seria recomendado que, em determinada idade, a pessoa fizesse uma investigação sobre qual é a situação dos seus terceiros molares, se ele possui, se não possui, se não nasceu, se nasceu parcialmente? Sim, com certeza. Em média, entre os 14 e os 18 anos, seria a idade ideal para se fazer pelo menos um exame radiográfico comum, que a gente utiliza bastante, que é o exame panorâmico da mandíbula. Que, na verdade, ele mostra todos os dentes, tanto da maxila quanto da mandíbula, seu posicionamento, se está na posição correta da erupção, se sofreu algum
retardamento por a presença de alguma patologia impedindo que ele nasça na posição adequada, ou se está apenas em uma posição de desenvolvimento que não permite que eles erupcionem na boca. Aí vai haver a necessidade de uma intervenção por um cirurgião bucomaxilo. Entendi. Nesses casos, então, não existe uma idade ideal, na verdade, adequada para fazer a extração, mas sim para a investigação sobre a situação dos terceiros molares naquela cavidade oral. Sim, porque o que vai dizer se vai ser cirúrgico ou não, se tem indicação cirúrgica ou não, é se existe espaço para erupção. Às vezes o dente está incluso, mas ele tem um espaço para erupção. Se ele está numa posição favorável para erupção, né? Então, se ele estiver na posição favorável, se aguarda para que ele erupcione. Agora, se ele não estiver numa posição favorável, se ele estiver associado a algum tipo de patologia ou se ele tiver alguma sintomatologia, aí sim, aí a exodontia ela é indicada no paciente. Quais são os incômodos mais frequentes que os dentes, os terceiros molares, quando não erupcionam, eles causam no paciente? Dor é o primeiro deles, né? O paciente começa a sentir muita dor na região, edema na região, os processos infecciosos associados à inclusão dental são os mais comuns, mas podem acontecer assimetrias faciais, se tiver alguma patologia associada. A sensação de apertamento que muita gente pode sentir nessa idade, uma idade que o jovem vai estar sob uma pressão muito forte, época de vestibular, época de muitas atribulações que não estão acostumados, pode ter muita cefaleia associada ao terceiro molar, enxaquecas, e isso tudo com o estresse é aumentado. Então é por isso que é interessante você se investigar nessa fase dos 14 aos 18 anos, para poder evitar, até por um posicionamento errado desse terceiro molar, ele pode empurrar os dentes que não tinham nenhuma desordem oclusal para uma posição de maloclusão, de mau alinhamento dos dentes, e isso causar transtornos psicológicos para o paciente. Entendi. Então, no caso, havendo uma indicação cirúrgica, né? Digamos que o cirurgião dentista foi lá, investigou e verificou que existe uma indicação para a extração daqueles terceiros molares. E, nesse caso, existe alguma relação entre a idade do paciente e ser mais fácil ou mais difícil fazer essa extração? Não, o que tem que se ver é a formação do dente. Se o dente já está com a raiz toda formada, se o dente não está com a raiz toda formada, né? Isso daí sim vai definir a complexidade cirúrgica. E a altura que esse dente está, principalmente assim, às vezes o dente está muito embaixo, né? Próximo ao que a gente chama basilar da mandíbula, né? Então, é um dente que a gente, se ele ainda não tiver com raiz toda formada, a gente espera ele subir mais para diminuir os riscos de uma fratura de mandíbula durante o procedimento cirúrgico. Na maxila também a gente avalia se, porque ele pode estar, nesse caso, alto demais, ele está próximo ao seio maxilar, né? Então a gente espera que ele desça um pouco, que ele forme um pouco da sua raiz, se ele ainda tiver como um germe, quer dizer, só com a coroinha formada, a gente pode esperar ele formar mais a raiz para que seja removido, né? Então, assim, é uma questão de avaliação e planejamento cirúrgico, cada caso vai ter sua indicação e seu momento. E quando ele não aparecer, a importância de ter um exame radiográfico em mãos é que pode estar associado a alguma patologia, cistos e tumores odontogênicos ou não, que estejam junto a eles, que não proporcione a sua erupção. Não permitindo que ele nasça. Nasce. Então, como ele não está nascendo, então ele tem que descobrir o motivo que está causando isso. E algumas vezes são cistos e tumores. Mas pode ser que a pessoa não tenha, né? Por aquela questão até da própria evolução natural, né? Exatamente. Esses dentes nascerem não em todas as pessoas. Muitas vezes existe o que a gente chama
de agenesia. A pessoa não tem o germe dentário e ele não vai ter o dente. Outras vezes o paciente tem o superior e não tem o inferior, né? Só tem dois dentes inclusos, ou aí vai ter os quatro, né? Isso daí vai depender do paciente e ter ou não ter está na escala evolutiva. Agora, erupcional ou não erupcional também está muito ligado à alimentação, porque hoje em dia os alimentos não são tão fibrosos como eram antigamente. Não sendo tão fibrosos, o que é que acontece? Não existe estímulo para o osso crescer. E aí o dente fica dentro do osso porque ele não cresce. Ele não cresce a quantidade suficiente para dar o espaço para o dente nascer. Tudo muda, né, com o tempo que a gente vive, com o meio, com os costumes, inclusive alimentares, né? E também por outros fatores, como o genético. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma miscigenação racial muito grande e isso também é um dos fatores que pode levar a uma inclusão. É, Você pode nascer com o tamanho do dente, entre aspas, de seu pai, com o tamanho da mandíbula de sua mãe. E isso, a genética também interfere, num um percentual menor, mas tem interferência. Entendi. Existem exames pré-operatórios que devem ser feitos em pacientes específicos ou todos os pacientes têm um rito pré-operatório a qual deve ser submetido? Os terceiros molares, eles não são uma cirurgia tão simples, mas feito por um profissional habilitado, um especialista ou um dentista que tenha uma formação muito apurada nas cirurgias, mantendo sua cadeia séptica, operando da forma adequada, alguns pacientes podem ser dispensado o pedido de exames pré-operatórios, principalmente os pacientes chamados ASA 1. São aqueles pacientes que não têm histórico nem na família, nem dele próprio, de nenhuma patologia. É totalmente saudável e nunca demonstrou nenhum problema. Esses pacientes ainda pode ser dispensado o exame pré-operatório. A gente não pode obrigar que todos os pacientes façam o exame pré-operatório para uma cirurgia de terceiro molar, até da mais simples. Existem alguns terceiros molares mais trabalhosos, mais difíceis, que a maioria dos profissionais pedem exame corriqueiramente. O exame de sangue, um hemograma, um coagulograma, a princípio, se você não tiver histórico nenhum de problema, ele já seria suficiente. Pacientes que têm alguma hepatopatia ou doença do fígado, ou pacientes que têm na história da familiar também, pacientes que têm doença no sangue com hemofilia ou semelhantes, seriam exames mais detalhados. Uma história de uma paciente que possa ter uma doença renal, medir a quantidade de creatina, é importante. Então, cada paciente tem sua particularidade, sua necessidade. Existe alguma restrição para pacientes hipertensos ou diabéticos nesse caso? Paciente hipertenso e diabético somente controlado não é um paciente que impeça nenhum problema da cirurgia, tá? Porque se ele estiver bem controlado, ele é considerado até, no máximo, asa 2, tá? O paciente mais que a gente deve ter, por obrigatoriedade, pedir exame, já seria um asa 3, ou um asa 2 que não siga corretamente todas as instruções, não toma a medicação da forma adequada. Mas o paciente controlado, eles geralmente são bem tolerados no pós-operatório. Dificilmente a gente tem uma intercorrência maior nesse pós-operatório. O que temos que ter cuidado hoje é pacientes com problemas nutricionais, né, doutora Eliane? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter é com aqueles pacientes que fazem dietas sem acompanhamento, né, de um nutrólogo ou de um nutricionista. Muitas vezes eles estão desequilibrados nos seus sais minerais, nas suas proteínas, né, nas suas vitaminas, e aí eles têm um retardo cicatricial. Então, o paciente aparentemente é aparentemente saudável, mas ele está totalmente desequilibrado nos seus
nutrientes, né, nos sais minerais, nas suas vitaminas, e isso daí é uma coisa que todo dentista tem que perguntar durante a sua anamnese. Olha, você está fazendo alguma dieta de restrição alimentar, né? Porque hoje em dia é hábito o pessoal fazer dietas, né? Então, nós precisamos saber se está fazendo dieta e se está fazendo, se é uma dieta por conta própria ou se é uma dieta acompanhado, né? Porque pode estar sob carência nutricional e, com isso, ter um retardo no processo cicatricial. A suplementação, que é muito comum hoje em pacientes que fazem academia, também pode interferir nesse processo cicatricial? A suplementação, o que a gente tem que ter cuidado, se ela é feita empiricamente, é com a sobrecarga do rim e do fígado, né? Porque se o paciente faz essa suplementação com um acompanhamento de um nutrólogo ou de um nutricionista, ele, é tudo ok, ele vai fazer os exames laboratoriais antes e ele vai fazer aquilo ali equilibrado. Mas a gente sabe que muitas vezes esses suplementos, eles estão à disposição no mercado, no supermercado, nas lojas de suplementos, e às vezes a pessoa resolve fazer uso indiscriminado, utilizar acima da quantidade, achando que vai ter um ganho corporal se ingerir mais do que o seu corpo pode suportar. Isso aí pode dar uma sobrecarga renal, ele pode dar uma sobrecarga hepática, e aí, durante um processo de cirurgia, ele pode ter uma alteração no tanto de sangramento durante o processo, se tiver sobrecarga hepática, como também de metabolização das medicações que a gente usa no pré-operatório, no pós-operatório e no transoperatório. Mas isso em qualquer processo cirúrgico, não só necessariamente associado aos terceiros molares. Né? Exatamente, isso daí interfere em qualquer processo cirúrgico, independente do qual seja ele oral ou seja ele cirurgia geral. Já que a gente está falando de medicações, medicamentos, quais seriam os casos em que seria recomendado, indicado o uso de antibióticos associado ao processo de extração dos terceiros molares? Olha, geralmente nós não só antibióticos, tá? Um paciente que sofre uma cirurgia de terceiro molar, de um dente incluso numa posição horizontal, por exemplo, é um paciente que tem um trauma maior. É um paciente que passa por um tempo cirúrgico maior, uma exposição óssea maior. Nesse local onde estava o dente, vai formar um coágulo sanguíneo, que o coágulo sabemos que é um meio de cultura para muitos agentes bacterianos. Isso pode levar a um pós-operatório complicado. Na maioria desses casos, mesmo em pacientes asa 1, prudente que se use um conjunto de medicações que nela também estejam analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, algumas vezes durante o pré-operatório, ansiolíticos, medicações sejam elas naturais ou alopáticas, e dessa forma a gente contenha o paciente, contemple com ele com todos os requisitos necessários para ele ter um pós-operatório confortável, com pouca dor, com pouco edema, que seja um pós-operatório mais tranquilo, tá? Entendo. Então, é um processo que às vezes é preventivo, não é isso? De uma complicação. Na realidade, existem situações em que o antibiótico ele é obrigatório, né? É aquele paciente que tem algum problema sistêmico, né? Aquele paciente que é imunossuprimido, aquele paciente que tem diabetes. Esses pacientes, aí ele é obrigatório. A paciente que já vem com aquele dente incluso infectando e tratando, com vários episódios de infecção, ele é obrigatório. E aí vai ser o trauma cirúrgico, uma cirurgia que você vai traumatizar muito, que você vai demorar um tempo maior, que você vai retirar a maior quantidade de osso. É recomendável que se faça um antibiótico que a gente chama profilático. Ele vai ser tomado antes do procedimento e depois do procedimento, muitas vezes não é nem necessário que se continue com ele. Apenas a dosagem profilática aí é recomendado. Há outros casos, a depender de como seja o tempo cirúrgico, é necessário continuar com o antibiótico no pós-operatório.
O anti-inflamatório, ele é recomendado tanto o seu uso antes do procedimento, para modular o processo inflamatório, para que o paciente não tenha um edema, porque o edema é característica da extração do terceiro molar. O terceiro molar, ele incha por natureza, por conta da sua posição, porque você vai cortar, fazer uma incisão em uma zona que tem músculo, você vai remover osso, então aquilo vai resultar em edema. O edema é natural. O que ele não pode ter é uma dor exacerbada no pós-operatório. Então, para modular esse edema, a gente usa anti-inflamatório. Esse inflamatório pode ser começado antes do procedimento, para já vir modulando o processo, ou pode ser usado depois, a depender da corrente terapêutica que o profissional siga, né? E para isso existem vários protocolos de anti-inflamatórios, uns começando antes e outros começando depois, ambos corretos e referendados na literatura, né? Quanto ao ansiolítico, o ansiolítico é recomendado porque o paciente que vai para terceiro molar, hoje em dia, com a prevenção da odontologia, o que é que acontece? É um paciente saudável que nunca teve nada de intervenção invasiva na sua boca, e a primeira experiência invasiva vai ser uma extração do terceiro molar. Então, claro que se cria tensão. E existe muito mito em relação à extração do terceiro molar. Então, o paciente vai para o YouTube e já vem apavorado. Então, é recomendado que na consulta pré-operatória, né, por isso que ela é fundamental, às vezes os pacientes acham assim, eu tenho que fazer uma consulta pré-operatória? Tem, porque nessa consulta pré-operatória vai ter que ser explicado o que é a cirurgia. Se é prescrito essa medicação, né? Não, a gente pode fazer técnicas integrativas, fazer uma laser puntura para acalmar o paciente, já deixar o paciente com auriculoterapia e o paciente já vem para o procedimento. Depois do procedimento pode ser utilizado o laser para evitar o edema, para evitar a dor e para favorecer a cicatrização do paciente. Entendi. Então, assim, o que eu queria saber, que é uma curiosidade até minha, e é bom a gente informar as pessoas, a partir de que momento a pessoa deve ficar alerta no pós-operatório? Porque se a gente espera que o edema aconteça, o inchaço, um pouco de dor, tudo isso é normal do processo traumático da cirurgia em si, né? Que faz uma incisão, abre o osso, tira parte do osso, mexe na musculatura. Se a gente vai ter tudo isso, a partir de que momento a pessoa deve ficar alerta? Opa, tá demais, vou procurar o atendimento. Na realidade, assim, o paciente ele vai inchar 2 dias. É 48 horas formando o edema. Isso é normal. O que ele não pode é estar com dor exacerbada. Dor exacerbada. Febre, né? Vermelhidão na face, né? Isso daí já indica que pode ter um processo inflamatório. Mas a dor exacerbada, como é que a gente vai medir? Porque tem pessoas que são mais tolerantes à dor e outras são menos. Tomou uma medicação analgésica, não passou? Não passou, ligue para o seu dentista. O dentista vai prescrever uma medicação que vai controlar sua dor pós-operatória. Se você, no pós-operatório, com aquela medicação, você não está controlando a dor está intensa, está pulsátil, está exacerbada, que não deixa você dormir, ligue para o seu dentista, ele tem que lhe examinar. Porque pode ser só um alimento que caiu dentro do lugar, que dói bastante, mas precisa ser examinado. Exatamente. Eu acho que foi muito boa a sua pergunta, porque hoje a mídia está muito focada nesse problema sobre quando ou não fazer ou o que fazer nesses casos. Eu acho que o mais importante de tudo é você procurar um profissional que esteja capacitado a tratar os problemas, não só que seja capaz de fazer a cirurgia. Quando você procura um especialista bucomaxilo, você está procurando alguém que teve um curso de especialização em cima daquilo, que foi treinado para resolver os problemas. Hoje eu tenho uma grata satisfação de estar aqui com minha professora da faculdade. Hoje somos colegas no hospital de urgência. Eu acho que todos os hospitais de grande porte, sejam eles públicos ou privados, eles devem ter um cirurgião bucomaxilo de plantão, não só de sobreaviso ou de um sobreaviso chamado rápido de até 2 horas, para que trate das complicações quando elas fugirem do controle. É muito raro acontecer uma complicação de um nível mais
exacerbado, muito raro. Mas quando acontece, ela precisa de uma intervenção rápida para que ela não se agrave. Porque quando a gente tem um paciente que foge do controle, ele vai precisar de uma intervenção rápida para que local, para que aquilo não se manifeste em outras complicações piores, como a infecção descer para a região do coração, causando uma mediastinite, ou subir para a cabeça, causando um abscesso cerebral, uma trombose do seio cavernoso, coisas graves. Então, assim, uma infecção odontológica, odontogênica, pode se agravar? Pode. A diferença vai ser no tempo de resolutividade daquele caso, no tempo até chegar num profissional habilitado, num hospital, se for o caso, e tratado da forma adequada. O tratamento da infecção, no caso, é a remoção do fator etiológico. No caso, se formou no lugar do coágulo um abscesso, e isso está causando uma dor grande, está evoluindo muito rápido, se a tríade foi invadida entre a virulência do organismo, a medicação e o poder do hospedeiro, no caso a gente, do paciente, em combater. Então, se a gente tiver fortificado, aquilo ali não vai evoluir. Mas se a gente tiver com uma queda de imunidade por uma virose ou por algum problema que pode ter acontecido até no pós-operatório, a gente precisa de uma intervenção rápida. Medicações de uso hospitalar, drenagem do abscesso, uma intervenção adequada por um profissional habilitado. Isso é que vai dar um bom resultado final do paciente. Agora, seria importante a gente também lembrar que complicações também podem surgir no caso de não cirurgia. Se existe uma indicação cirúrgica e o paciente, por medo de fazer a cirurgia, ele não faz, ele também pode ter complicações, né, doutora? Pode ter complicações gravíssimas, né? Porque, assim, o paciente, muitas vezes, ele tem um dente com a lesão pequena e foi diagnosticado e ele vai para o cirurgião dentista e ele diz, olha, precisa ser removido esse dente, já tem um indicativo de uma lesão. Nós já estamos... Precisa ser o terceiro molar, qualquer dente, qualquer dente tem uma lesão, isso daí pode crescer, mas aí ele fica com medo de remover e deixa para lá, porque está sintomático. Quando ele vai dar conta, ou é por um processo infeccioso, ou por uma assimetria facial, aí muitas vezes ele não vai perder só o dente, ele vai perder estrutura óssea, ele vai perder uma cicatriz feia na face. Uma cicatriz na face e vai perder dentes vizinhos. Antes da próxima pergunta, vamos dar uma informação importante. As unidades hospitalares que possuem cirurgião bucomaxilofacial disponível para atendimento de urgência são o Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital de Cirurgia, o Hospital Regional de Itabaiana e os hospitais privados, os grandes hospitais privados, como o Hospital Unimed, o Hospital Primavera, o Hospital São Lucas e o Hospital Gabriel Soares. Para atendimento clínico e ambulatorial, existem cirurgiões bucomaxilofaciais disponíveis para atendimento nos centros de especialidades odontológicas e também nas universidades públicas e privadas. Então é importante a gente deixar claro para todo mundo que não é para ter medo da cirurgia, né, de extração de terceiros molares, que é um procedimento comum na odontologia, que é um procedimento seguro, desde que realizado por um profissional habilitado, devidamente capacitado e preparado, e que as eventuais complicações que possam decorrer dessa intervenção cirúrgica, elas também encontram baliza no tratamento, na intervenção de um cirurgião bucomaxilofacial, se ele estiver dentro da equipe multiprofissional de um hospital, por exemplo, que for fazer esse atendimento, não é isso? Com certeza, é indispensável que o cirurgião bucomaxilo esteja dentro de hospitais, principalmente os de grande porte, porque a grande maioria da população passa por esses hospitais e muitas delas terão complicações por algum motivo, não só da origem odontogênica, e lá um paciente que esteja fazendo uma hemodiálise, por exemplo, como hoje de manhã eu vi um caso, ele pode estar tendo uma pericoronarite ou um abscesso dentário associado, que pode levar a uma complicação muito grande da sua saúde e levar a um caso de maior seriedade. Quais são as recomendações que a gente pode fazer para um paciente no seu pós-operatório? O que é que ele deve seguir, né, assim que ele fez a cirurgia, independente dele ser um paciente ASA 1, ASA 2 ou ASA 3, o que é que ele precisa fazer para garantir que vai ter um pós-operatório mais dentro do esperado possível? Eu digo sempre que assim, o básico é repouso, gelo,
Repouso e gelo são, assim, fundamentais nas primeiras 48 horas, né? Então, quando a gente diz repouso, o paciente, ele está em casa, ele não está conversando demais, né? Ele não ir para academia, ele não sair no sol quente, ele não fumar, ele não beber, né? Então, é repouso. É um repouso de 48 horas, que é o período que se instala o edema. Então, é o período de resguardo maior, né? Do paciente, gelo, bastante gelo, e fazer o uso correto da medicação e higienizar a área. Em termos de alimentação, a alimentação tem que ser pastosa, gelada? Nas primeiras 24 horas, a gente pede que o paciente se alimente de comidas geladas, né, e de fácil mastigação. Passadas as primeiras 24 horas, ele passa pela a comida de fácil mastigação. No entanto, não precisa ser somente gelada, ela pode ser a temperatura ambiente. A gente pede que não seja quente, né, fumaçando, mas que seja a temperatura ambiente normal e que evite os crustáceos e que evite a carne do porco e seus derivados, né, a macaxeira, o maxixe, eles têm componentes inflamatórios e que vão dar um pós-operatório mais dolorido ao paciente se fizer essa ingesta. É bom estar nesses locais onde tem pessoas experientes, porque eu aprendi mais uma coisa, tá vendo? O maxixe eu já não conhecia como um componente Eu inflamatório não sabia da macaxeira. também. Interessantíssimo isso a gente aprende e leva para nosso consultório para poder ter cada dia mais know-how no tratamento desses pacientes. E existem mais existem outras informações que vocês querem acrescentar nesse assunto que a gente está aqui abordando? Acho que a gente já tratou tudo que eu tinha dúvida, pelo menos eu já perguntei. Eu diria que não precisa se ter medo da extração do terceiro molar. Terceiro molar, ela é um procedimento corriqueiro dos consultórios do cirurgião dentista. E que, se existe a indicação, a cirurgia tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Então, não precisa ter medo. Vai ser um procedimento que a pessoa vai passar e vai se recuperar. Com a semana vai estar tranquilo, para poder exercer todas as suas atividades funcionais e estudantis, o que tiver de ser feito. Procure um bom profissional para executar seu procedimento cirúrgico, como toda cirurgia. Quanto mais capacitado tiver o profissional e habilidoso, melhor será o resultado. Isso eu acho que para qualquer especialidade, a gente não pode deixar a odontologia de fora disso. Então, não procurem somente as referências de redes sociais, que essas não são as melhores referências, mas pergunte ao seu dentista quem seria o especialista naquela área que teria uma melhor referência. Procure saber informações de quem são os especialistas, ligando para o conselho, entrando no site do conselho, tem a lista dos especialistas, e procurar profissionais realmente capacitados. Às vezes você tem algum profissional que não fez uma especialização, mas que se dedica bastante, que estuda bastante, que faz muito curso a respeito, que é capaz de fazer, tá? Mas o ideal é que você sempre procure aqueles que fizeram uma especialização no local adequado, num ambiente adequado, passou muitas e muitas horas estudando e executando aquele procedimento. Muito obrigada pela presença de vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas, assim como eu, sobre esse procedimento. E eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais para a gente se despedir da segunda edição do nosso Crozicast. Bom, eu queria agradecer ao convite do Conselho, né, de fazer esse esclarecimento, né, a respeito dos terceiros molares, porque está uma polêmica muito grande, né, e todo mundo perguntando, os grupos sociais comentando e postando. E então eu acho que é um momento de esclarecer, né, o que existe no meio científico, o que é que existe no dia a dia do que é mito, né, e o que é realidade nos dentes inclusos. Eu agradeço ao CRO pelo convite e é um prazer estar aqui esclarecendo a população sobre alguns mitos, sobre alguns conhecimentos dentro da área cirúrgica e tendo o prazer de estar com minha professora aqui presente, que é uma honra, e estaremos sempre à disposição quando for necessário para esclarecer algum assunto a respeito da cirurgia bucomaxilo. Obrigada, doutora Liane. Obrigada, doutor André. Fique conosco, compartilhe, chame os colegas, sua família para assistir, para conhecer mais sobre os assuntos relacionados à saúde bucal. Até a próxima!